galera, tudo bem com vocês? Hoje, bate-papo mais muito especial, muito especial. Ela, que veio direto da terra do tio Sam. Ela veio dos Estados Unidos da América, senhoras e senhores. Do estado da Califórnia, onde que é liberada a cannabis. Não só a cannabis. Lá da cidade de São Francisco, senhoras e senhores, ela, Arielle Fernandes, senhoras e senhores. Oi, gente. Com muito orgulho, minha sobrinha, para quem não conhece, minha sobrinha, ela tá aqui no Brasil, ela voltou aí de uma estadia de quase um ano lá. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela lá nos Estados Unidos. Né, Ari? Sim. Muita coisa pra contar. Já contei muita coisa, por isso que eu tô sem voz. Mas tem muita história pra contar, muita troca de cultura, né? Pra gente conseguir assim, assimilar, né? Muita coisa pra gente aprender. Então tem bastante história aí nesses... quase um ano aí nos Estados Unidos. A gente tava morrendo de saudade, porque por isso que ela tá até rouca mesmo, porque vai na casa de um, vai na casa de outro, ainda vai na casa de outras pessoas, ainda vai na casa do irmão dela ainda, que tá lá em Minas. Mas vamos lá. Primeira pergunta que eu sempre faço aqui para todo mundo que embarca no General. Qual a sua experiência no Volkswagen Fusca? Que você se lembra? Então... Assim, a primeira lembrança eu não vou lembrar, porque eu acho que eu devia ser muito pequenininha, né? Mas a lembrança assim, mais marcante que eu tenho, né? É com vocês, né? Que eu sempre fui muito próxima da Agnes, né? Que é a filha do Alex. E aí, a gente, quando era pequena, a gente brincava muito juntas, né? A gente sempre gostava de dormir na casa uma da outra. A gente sempre brincava muito de Barbie, né? E o Ju também, né? Com o Ju também eu era muito próxima, a gente vivia jogando videogame, né? E aí, de vez em quando, a gente fazia umas festa do pijama, né? A gente, ou eu ia dormir na casa do tio, ou a Agnes ia dormir, né, lá em casa. E aí, era sempre assim, né? O tio ia lá em casa, assim, às vezes só pra passear, né? Às vezes tava nem nada programado. Às vezes o tio ia lá só passear. E aí a gente, né, com o fogo lá de querer brincar bastante, né, de ficar, né, montando lá as casinhas de boneca e tudo mais. Aí no final ninguém queria ir embora, né, todo mundo queria continuar montando tudo. Tia Margarete também, a minha esposa, ela ia também, porque a Margarete vivia dentro do Fusca também, né, das crianças tudo, e também ia sempre na casa dela e vice-versa. Que daí elas, né, a tia ficava lá conversando com a minha mãe, né, conversava... com as outras irmãs, que elas, né, sempre estavam se encontrando ali nas casas uma da outra. E aí eu sempre voltava, né, com eles para casa para dormir aqui, né. Então eu sempre lembro, a minha memória, né, com o Fusca é com vocês, com certeza. Bom. Eu conheço, né, esse Fusca assim desde o começo. E eu lembro que eu achava muito engraçado que o tio já tinha uma buzina, né, naquela época que era super alta. Que é super alta e hoje... Que tem ainda, uma mais alta ainda. Não, mas essa aqui gostei mais. Essa aqui tá mais assim, animada, assim. Eu acho que ela tem mais É a característica do General aqui. É verdade. Eu vi, né, no vídeo, achei legal. Eu não sabia, né, antes. Muito legal. E aí, naquela época, eu já sabia, né, que era o tio Alex, né? Já sabia que era a família dele chegando, que ele tinha a buzina bem marcante também, né? Sempre sabia. Então, e realmente marcou, né? Porque eu era bem pequenininha, né? Também, né? Naquela época. Inclusive, era uma igual a essa, porém era uma pneumática, mas de um som só. Era um som só. E era com a mão ainda, né? Aquela pneumática com a mão, que buzinava, fazia aquele uma bagunça aqui. Essa aqui foi né? aqui? Essa aí, essa é elétrica, né? E ela mesma faz a melodia. Bom, mas vamos lá. O que interessa aqui então, né? Ari, conta um pouquinho da sua experiência lá nos Estados Unidos, como você foi para lá, o que motivou de você ir para lá, né? No caso, hoje você tá de férias, né? E tirou uns 10 dias, né? Para vir para cá, para ver a família. Sim. O porquê que você foi para lá? Conta dele o que te motivou para ir para lá. Na verdade, foi uma decisão, assim, muito repentina, né?
toda vez que as pessoas perguntavam pra mim, por que você não pensa em ir pra fora, né? Por que você não tenta fazer um intercâmbio e tal? Eu sempre falava, eu não me vejo, sabe, morando fora. Eu queria muito visitar, queria muito passear na Disney, né, em Nova York e tudo mais. Mas eu nunca pensei em morar lá, né? Porque eu sempre fui muito apegada à minha família. E pra ser bem sincera, eu não botava muito fé no meu inglês, né? Eu achava que o meu inglês não... Você já tinha inglês? Então, eu não dava pra saber. Porque assim, eu nunca pratiquei o inglês, né? Eu nunca tive alguém... Não estudou uma escola de inglês, não, né? Eu fui na escola de inglês, assim, depois de muito tempo, acho que o quê? 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Mas se eu estudei, assim, mais de 5 meses, foi muito. Entendeu? Num intensivo de escola de inglês mesmo. Foi o único inglês que eu estudei mesmo, assim, foi na escola, no ensino médio, que a gente tem uma aula de 1 horinha, né, por semana. E aí foi lá que eu aprendi, assim, mais as regrinhas, assim, de como que era a forma negativa, né, a forma afirmativa e tudo mais. Mas o que eu aprendi de inglês mesmo foi tudo sozinha, né, porque desde pequena eu sempre... Não pequena, desde a adolescência, né, eu sempre assisti muito seriado, né? Muito filme em inglês com as legendas. E eu só assistia assim porque eu não tinha paciência de esperar o episódio sair dublado. Então eu, né, no dia seguinte que era lançado o episódio, já tinha o legendado. Então eu comecei a me forçar a assistir o legendado e eu detestava no começo, não gostava. Porque, né, era muito difícil prestar atenção na tela e ler ao mesmo tempo. Era muito difícil, então no começo eu detestava. Só que aí eu comecei a cada vez mais assistir, né, cada vez mais seguir ali, né, os seriados, e aí acostumei. Tanto que daí depois de um certo tempo eu não conseguia nem assistir dublado mais. Já partiu já pro inglês mesmo e foi o que te motivou ali a falar o inglês. Isso. Você fez o inglês no intensivo, seria esses mesmo que a gente paga, sem ser da escola, e partiu a ideia? Então, aí naquela época eu fazia mais por causa disso, por causa de querer viajar, né? Eu queria, assim, ir para os outros lugares, então eu tinha que saber me relacionar lá. E eu sempre gostei muito, assim, do inglês mesmo, sempre gostei das gírias deles, né? Do jeito que eles se expressavam. Tanto que eu assistia muito o seriado Friends. E aí eu ficava na minha própria cabeça criando uns diálogos assim comigo mesmo. Ou até assim, quando eu pensava em brigar com alguém, eu pensava tudo em inglês, assim, nem pensava em português tá vendo, mais. Gente? A dica boa, você que tá querendo aprender inglês, ó que dica boa aí, tá vendo? Já vai treinando, já vai fazendo umas conversas com você mesmo. Fica a dica. Mas você tem que ter uma dose de loucura, né, eu acho, pra poder fazer isso. Mas enfim, então acabei, né, tendo essa facilidade com o inglês, mas como eu não conversava, né, com todo mundo, eu não botava fé que o meu inglês era bom. E aí começou assim uma fase muito ruim assim na minha vida, várias coisas, né, aconteceram. Meu emprego, eu não estava muito satisfeita com o meu emprego. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento bem longo, né, foi quase 6 anos de relacionamento. E aí, vendo as coisas ruins aqui no Brasil também, né? As coisas estavam muito difíceis, né? As coisas só piorando. E aí... Nossa, como se fala? Uma série de coisas que você acabou virando uma bola de neve e daí você teve a decisão. Porque aí eu pensei assim, caramba, eu não tenho nada bom aqui, né? Eu falei assim, não tem... o emprego, eu até tinha um emprego bom, assim, que pagava, né, um salário razoável, mas eu tinha que trabalhar pra caramba, assim, eu tinha que ficar até tarde, às vezes, no trabalho, sabe? E então eu não queria mais aquilo, eu não queria mais continuar trabalhando no que eu trabalhava, eu queria fazer uma mudança radical. Eu falei pra minha mãe que eu queria, assim, eu quero ir pra um lugar que ninguém me conhece, que eu não conheço nem assim... nem os vizinhos, né? Quero ir para um lugar que eu vou começar num emprego totalmente diferente do que eu já tô acostumada. Então eu queria começar do zero. E aí foi quando eu descobri sobre o programa do Au Pair, né? Porque eu decidi primeiro que eu queria fazer um intercâmbio. Explica pra galera, que muita gente não sabe o que é o Au Pair. O que seria o Au Pair? Então o Au Pair é um tipo de intercâmbio, né?
que na maioria das vezes é mulheres que podem participar. Hoje em dia a gente tem casos de homens também que podem participar. Pode, então homem. Pode. Tanto legal. daí, Tá mudando então o conceito, e eles chamam de bro pair. Daí é diferente, né? A mulher é au pair e daí tem os homens que são bro pair. Mas assim, é diferente, né? Por exemplo, a au pair, a gente tem que ter uma quantidade de horas, né, de experiência com criança. Então a gente tem que ter no mínimo 300 horas de experiência com criança e a gente tem que comprovar essas 300 horas, né? E aí a gente aqui no Brasil. Isso, a gente vai contratar uma agência aqui no Brasil e essa agência ela vai estar conectada com uma agência lá dos Estados Unidos. Então, e aí elas se conversam, né? Então eu tive que contratar essa agência primeiro, né? A gente tem que desembolsar aí um dinheiro para fazer a contratação dessa empresa. Geralmente esse dinheiro é em dólar, né? A gente vai pagar essa agência já em dólar, não vai ser em reais. E aí, essa agência, ela vai fazer o seu perfil, né? Para colocar online para as famílias lá dos Estados Unidos, ver o seu perfil. Ah, que legal. E o seu perfil é como se fosse o seu currículo, né? Sim. Então, assim, pensa que assim, empresas aqui do Brasil, né? Tipo a Volkswagen, né? Quando eles querem contratar alguém, eles têm lá o website deles, né? Que as pessoas vão lá e cadastram o currículo. E aí, quando eles precisam de alguém, eles acham lá o currículo e selecionam, como se fosse que nem uma agência de emprego, porém... Focada lá. Isso, focada no au pair, né? E aí foi assim, né? Então eu contratei essa empresa e aí, só que nesse meio tempo eu tinha experiência com crianças, mas eu não tinha a quantidade de horas, né? Que eles estavam precisando. Então na época eu trabalhava numa outra empresa e aí na minha época de férias eu comecei a arranjar uns bicos de babá. Aí eu comecei durante as minhas férias. Até eles eu acho que devem dar essa dica pra vocês Sim, ter esse banco de horas. Sim. E a gente só fica online depois que a gente tem tudo pronto. Então, assim, a gente só vai ficar online lá disponível para as famílias dos Estados Unidos ver quando a gente já tiver tudo pronto. Sim. E aí depois, e não é só isso, né? Depois que a gente tem as experiências com as crianças, a gente tem que mandar uns formulários médicos, né? A gente não pode ter, por exemplo, problema de saúde grave. Então, tem que fazer todo esse processo primeiro. E a gente tem que... um ponto muito importante é a habilitação. É muito importante porque... Tem que ter habilitação. Tem que ter habilitação aqui, porque quando a gente for, a gente vai tirar a nossa habilitação internacional. E aí, com essa habilitação internacional, a gente pode andar dirigindo por alguns meses. E daí varia de cada estado, né? Porque lá nos Estados Unidos, cada estado tem a regra lá deles. Então, assim, como a gente vai trabalhar com as crianças, muito provavelmente você vai levar essas crianças para a escola, né? Você vai levar elas para as atividades lá que eles fazem, às vezes aula de piano, né? Às vezes algum esporte que eles fazem. Ou se não, você precisa também para o seu próprio uso, né? Sim. E aí você tem o seu tempo livre lá e aí você pode... Bom, já pulando para lá, lógico, você teve todo um trâmite de tirar passaporte, sim, tirar visto. Qual que é o visto para ir para lá? Então o visto desse programa do au pair é o J1. Que J1. Eles chamam de Work and Travel, né? É diferente do turista, né? Diferente. De estudante, que tem vários. Tanto que esse meu visto, ele vale por 1 ano e pode ser prorrogado por mais 1 ano. E é isso, aí acabou. Se prorrogou por mais 1 ano, né? Você já tá 2 anos lá, não pode mais. Aí você tem que escolher outro visto para permanecer lá com eles, né? E aí, durante todo esse tempo que você tem o J1, você só pode trabalhar como au pair. Só como au pair. Você não pode trabalhar com outro emprego. Não pode. Você só pode trabalhar como au pair, né? Para a família que te contratou. E você, assim, aí você pode dirigir, você pode tirar a habilitação, né, lá do estado que você estiver morando, porque esse visto, ele nos possibilita tirar o SSN,
que na verdade é o CPF daqui, né? A gente tem o CPF e aí eles têm o SNN lá. Que é o documento, SNN. seria um documento, um CPF ou um RG daqui, mas lá para você abrir conta. Abrir conta, exatamente. Essas coisas lá. Tem uma conta de celular, né? Isso. Tá, legal. Então esse visto eu gostei dele, eu achei bacana, porque ele te possibilita fazer tudo isso já, né, nos Estados Unidos. Se você tirar o de turista, muito possivelmente você não vai conseguir fazer. Sim. Né? Então foi por conta disso, né, dessa facilidade de você fazer sua vida lá e também pela facilidade na questão do preço, né? Porque é o intercâmbio mais barato de todos. É né? o mais barato? É hoje, o mais barato. Mais barato. Hoje aqui, investimento que assim, você hoje está em quanto? Vamos falar em dólar e vamos falar em real, vai. Na época que foi ano passado, né? Na época que eu paguei, eu lembro que eu acho que tava $850. E aí, na época, convertendo, tava dando, assim, uns 5.000, 5.500. Alguma coisa assim, sabe? Vai dar mais ou menos isso. Por aí. Então, mas assim, além desse valor que você vai pagar, você tem que saber que você vai gastar com os formulários médicos, né? Você vai tudo aqui? Tudo aqui no Brasil. Então, assim, você vai acabar gastando com um pouquinho, assim, com outras coisas. Quem não tem habilitação, por exemplo, vai ter que gastar para tirar. Tem que ter habilitação. Tem que ter. Eu sei que tem uma ou duas agências que aceitam fazer com a au pair sem a habilitação, mas, assim, o fluxo de famílias é extremamente difícil, assim, é extremamente fraco, então é muito difícil. Tipo, faz um funil, né? Acaba você perdendo chance de ir numa casa que você vai ter carro, né? Você vai ter que ir para uma cidade que o transporte público é muito bom, porque daí você consegue usar o transporte público para se locomover, né? Sim. Então, assim, tem meninos que conseguiram, mas isso são casos e casos, sabe? A chance fica menor, então, né? Acaba sendo menor. Fica. Tá. E vamos falar então de ida para lá. Você já tá com todos os documentos, você tirou todos os documentos direitinho, você tirou o visto, foi pro consulado, tirou o visto. E como é que foi a emoção de ir daqui para lá? Eu tava no aeroporto, eu presenciei, né? Eu sei. Mas conta pra galera aí, qual foi a emoção sua poxa, você tá deixando a família para trás, tá deixando todo mundo para trás. Sim. Como é que conta um pouquinho dessa experiência? Então, foi muito difícil, assim, não foi fácil, porque por mais que eu né, eu tinha noção que eu tava indo, assim, pra um lugar que muita gente sonha em ir, né, e era um lugar que, assim, nem nos meus maiores sonhos eu achava que ia conseguir realizar, né, então, assim, tava muito fora da minha realidade, eu achava que isso seria muito mais difícil conseguir. Então, assim, por mais que eu estivesse muito feliz, eu tava muito nervosa, eu tava muito triste, eu já comecei a chorar, assim, uns 3, 4 dias antes, né, da despedida, porque aí a gente começa a dar tchau pra todo mundo, né, a gente começa Você tá deixando uma vida pra trás. É aquilo que eu falei, né, eu queria começar do zero, então tudo aquilo que eu fiz antes desse zero começar, eu ia deixar pra trás, né, ia ficar tudo aqui pra trás. Então, assim, eu tenho meu cachorro, né? Meu cachorro era ainda, né? Extremamente grudado comigo. Eu sempre fui muito apegada à minha família. Tenho amigos aqui, né? Não são muitos, mas eu tenho alguns amigos aqui que são muito próximos. Então, assim, foi muito difícil. Eu lembro que, assim, nos 3, 4 dias antes do voo, tudo aconteceu, assim, muito rápido. Eu lembro que eu chorava muito por tudo, sabe? Tudo eu falava assim, ai, tô fazendo isso pela última vez, né, aqui. Será que eu vou mesmo? Pintou esse gostinho de voltar pra trás, tipo assim, não vou mais, vou desistir. Não, pior que não, isso nunca... Você tava... Eu tava decidida. Definitivamente decidida a ir mesmo. Sim. E aí eu tava muito feliz, porque parece que tudo conspirou pra eu poder ir. E detalhe, você estava no último ano de ir como au pair, não é? Sim, até 26 anos, não é? Sim, exatamente. Até 26 anos. 27, perdão. 27. Até 27 anos, e eu tinha 26 anos e alguns meses, né? Então, assim, tinha isso e tinha o agravante também da pandemia. Sim. Eu consegui o meu visto, mesmo com o consulado estava assim praticamente fechado. Praticamente todos os vistos estavam sendo negados, né? Porque os países ainda estavam voltando assim a receber as pessoas mais gradativamente.
Então, e eu lembro que para eu conseguir a entrevista no consulado, gente, eu passava assim a noite inteira acordada, olhando o calendário deles, porque se alguém desistisse, eu conseguia pegar, Podia né? se encaixar ali. Era tipo um encaixe mesmo, né? Então eu passava assim horas acordada, passava o dia inteiro no meu computador ali procurando uma data. E aí, nossa, quando apareceu a data eu fiquei muito feliz. E aí cada vez mais eu vi assim, nossa, vai acontecer, né? As coisas É de verdade. É de verdade, as coisas estão desenrolando, vai acontecer. Então, tudo conspirou pra dar certo. Então eu pensei assim, né? É pra eu ir. É pra eu nascer. É pra eu ir, é pra eu ir, é pra eu ter Mas essa vamos lá, experiência. então tá, você foi, você pegou o avião, durou quanto tempo de viagem? Foi... Aquela época lá, quando eu fui, eu acho que foi mais de 18 horas, porque eu peguei... E isso estava incluso no seu pacote de valores com a agência, ou a viagem estava incluso ou não? Você pagou a parte? Não, a passagem, né, de ida, tanto quanto a passagem de volta, quem paga é a família que te contratou, né? A família que você vai morar lá. Então, eles que pagam essa questão também, né? De viagem de ida e de volta? De volta, sim. Legal. Se você voltar, Bacana. né? Sim. No caso, você voltou hoje, mas você voltou de férias. Você tá de férias, a família acabou te pagando a viagem pra cá? Não. Daí, como é uma opção minha, né? Como eu escolhi passar minhas férias aqui, eu que tenho que pagar. Ah, tá. Eu conheço, assim, alguns casos, né? De au pair que tem, assim, famílias muito boas, né? Que às vezes as famílias são, assim, muito boas de grana. E aí eles acabam ajudando com várias coisas, né? Então tem alguns casos de meninas, assim, umas sortudas aí que elas conseguem, né? Sim. Mas não é toda família, não, que... E lá, como é que foi sua experiência com a família, com os costumes? Já lá nos Estados Unidos, né? Como então... foi Primeiramente, como é que foi seu inglês logo de cara com a família lá? Como é que você se adaptou? Como é que é? Então, o meu inglês, graças a Deus, foi assim, o pior dos problemas. Foi porque assim, foi muito fácil. No começo eu ficava com vergonha, porque eu não tinha o costume de formar as frases, né? Eu entendia muito bem, tudo que eles falavam eu entendia. Era muito difícil quando eu tinha que perguntar assim, repete pra mim, né, por favor. Sim. Era muito difícil. Então, assim, foi mais fácil, eu consegui entender eles bem. E daí no começo eu era mais tímida, então eu falava um pouco menos, mas depois que eu, né, peguei confiança, aí deslanchei a falar. Aí acho que ele às vezes devia ficar até meio assim, né? Porque eu tenho sotaque, né? O brasileiro tem um sotaque. É muito difícil você ver um brasileiro assim que fala o inglês americano perfeitamente, né? Mas tem, né? Tem gente que treina e consegue. E lá eles te entenderam? Me entenderam, e graças a Deus eu fui para uma família que, assim, eles eram bem tranquilos com isso, eles não ficavam estressados, sabe? Se eles não entendiam alguma coisa que eu falasse, eles pediam para eu repetir normalmente, E até porque eu fui para uma família que eles não eram assim, eles são americanos, né, nasceram nos Estados Unidos, mas a cultura indiana estava muito presente na vida deles, né? Os pais deles e os avós, todos eles eram tradição indiana. Todos nasceram na Índia, viveram na Índia por um tempo. Então a cultura indiana assim tava muito forte. E eles também têm o sotaque deles, né? Os indianos têm um inglês assim mais puxado, né? E a comida? Apimentado. O indiano gosta de uma pimenta, então? Nossa senhora. E aí eu sei que tem brasileiro aqui que gosta, né? Tem sim. Meu irmão mesmo. Meu irmão adora uma pimenta, meu pai adora uma pimenta. Eu tenho umas primas que adoram pimenta. Mas, nossa, eu nunca gostei muito de pimenta. Então, assim, gente, eu até emagreci, sabe? Emagreci bastante desde que eu fui. Porque os hábitos alimentares lá são muito diferentes, né? Não é igual a gente. Eles têm os hábitos deles de indiano, porém tem ali a cultura americana também de comer, né? Sim, acabou misturando 3 culturas, né? Na verdade, porque os meus pais, né, de lá, a mãe a cultura dela é indiana e o pai, a cultura é indiana e mexicana. Então, assim, eles já tinham essas culturas, assim, neles e ainda mais a americana por eles, né, terem nascido ali. Então, assim, eu vivi várias coisas diferentes, né? Por exemplo, o café da manhã deles é aquele café americano bem
americanizado mesmo, tradicional, né? Mesmo. Tradicional. Ovos mexidos. Ovos, bacon, torrada, waffle, panqueca. Nossa, panqueca eles comem muito. Aí coloca aquele maple syrup, né? Que é tipo um xarope de eu acho que é de maçã, alguma coisa assim, sabe? Nossa, Uhum. E é adocicado, bom, então. É adocicado, é. Uhum. E aí tem também a manteiga de amendoim. A famosa manteiga de amendoim que a gente sempre vê nos filmes, vê nos seriados, a gente sempre vê, né? Nossa, isso daí eles comem demais. Demais. E tá, nessa aí que você tava lá como au pair, você também estuda inglês também, é isso? Ou não? Você pode, é que assim, na verdade, a parte do programa é que a família tem que pagar uma bolsa de estudos para você no valor de $500. Paga então uma bolsa de estudo para você lá. Não importa o tipo do curso ou não? É só inglês ou é... Na verdade, assim, a agência tem uns requisitos lá. Cada agência tem os requisitos próprios, né? Então tem agência que aceita cursos profissionalizantes, tem a agência que não aceita. Então você tem que confirmar com a sua agência quais os requisitos, né? O seu qual foi? O meu, eu fiz um curso de inglês. Na verdade, eu fiz 2, né? Eu fiz um que era online, mas a aula era ao vivo, né? Eu conversava com todo mundo, trocava. E aí era um inglês mais assim, geral, né? Para todas as ocasiões do dia. E aí depois que eu finalizei esse, eu fui pro inglês, que era aquelas aulas que daí já é gravada, né? E tudo mais. E aí tudo online? Tudo online. Então lá na casa onde você ficou, você fez o curso em casa mesmo? Não precisou ir para a escola de inglês? Não precisei, mas assim, eu queria ir. Eu queria muito ter ido, porque assim, geralmente esses cursos de inglês tem nas faculdades, né, que eles têm lá. E eu queria muito vivenciar, né, essa faculdade americana e tudo mais. Só que quando eu cheguei, o Covid ainda tava ali, né? Tava em alta ainda. Assim, ainda... eu lembro que a galera já tava vacinada, mas ainda tava acontecendo aquelas questões de fazer quarentena, né? Então, assim, tava tudo online. E aí eu acabei, né, fazendo online mesmo. Fez e se deu bem. Não, sim, foi muito legal. Tanto que meu professor do primeiro curso de inglês, ele amava brasileiro. Oi. E ele tinha até uma banda de música brasileira. Olha só! Era muito legal. Legal! Era eu, e aí, na minha sala, né, na minha classe, só tinha eu e mais uma menina brasileira. E ele sempre falava assim, como eu amo brasileiro. Ele sempre pegava no meu pé e no pé dela, né, sempre perguntava das coisas sobre o Brasil. Então foi muito divertido e foi assim, pra mim foi uma surpresa, né? Eu falei, nossa, como pode, né? Meu primeiro curso de inglês. Tudo conspirou e lá também conspirou para você se dar bem lá. E né, graças a Deus, eu acredito que você está se dando bem lá. Né? Tá indo tudo como você se planejou. Sim. Que eu acho que é isso que eu acho que é o mais legal quando a gente faz alguma coisa, gostar daquilo que você está fazendo, né? Isso, e eu acredito que você está gostando muito, né? Nossa, do estilo americano, da família que te acolheu lá, né? E aí, além do seu trabalho lá, né, como au pair, como babá, vamos falar assim, né? Português, claro. O que mais você... Na sua hora do lazer, o que você chegou a ir para algum lugar? Você foi? Você tem folga, né? Lógico, claro. Tenho. E principalmente essa família, né, que eu fui contratada, eles costumam viajar muito. E eles não costumam levar a au pair, né, com eles. Eles viajam e aí a au pair fica para trás. E aí eu posso fazer o que eu quiser nesses dias e recebo ainda, continuo recebendo, Então, assim, a gente pode usar esse tempo para poder viajar, né? Ou para poder descansar, a gente pode decidir. Inclusive, parece que até o carro, né? Fica à disposição para você, se você quiser usar. É uma das obrigatoriedades, né? Que a família tem. No dia da folga você pode usufruir do carro. Isso. Na verdade, assim, não chega a ser obrigatório, mas as famílias sabem o quão difícil é para au pair, né? Se locomover. Então, assim, eu acho que 90% das famílias deixam um carro disponível ali para au pair. Legal. Para que ela possa usar no tempo livre. Qual a sua experiência lá? Que te marcou lá na hora de folga? Onde você foi que falou, putz, esse aqui foi legal? Eu fiquei apaixonado por São Francisco. São Francisco, a cidade é bacana. É litorânea?
litorânea. Ela é litorânea, é bem frio, assim. Não é frio, é que é bem... Venta bastante, né? Sim. Lá é bem fresco, assim. Só que, assim, eu gostei por conta da arquitetura, né? Aquelas casinhas tudo juntinha, tudo coloridinha, tudo no mesmo estilo. E aí, eu acho que como foi o primeiro lugar que eu visitei, né? Porque logo quando eu cheguei lá, eu cheguei numa quinta-feira. Aí a minha chefe, né? A mãe das crianças, ela me levou no sábado para São Francisco para conhecer lá, né? Porque ela sabia que era uma coisa grande, né? Para todo mundo. Então, daí conheci a Golden Gate, né? A famosa ponte. A ponte lá deles, Golden Gate, né? Sim. Que a gente chama. E aí, conheci, nossa, quando eu vi a Golden Gate, assim, né? Já me emocionei, né? Que eu falei, gente, como assim eu tô vendo a Golden Gate, né? Porque a gente só via via em televisão, Filme, rede social, né? filme e tal. Sim. E você estava lá, né? Eu podia tocar, né? Então, assim, eu me apaixonei pela cidade. Isso me marcou. Um dia bem marcante pra você. Foi. Agora, outra coisa, um passarinho verde me contou. Ai, meu Deus. Não sei se não pode ser falado. Ai, meu Deus. Você tá com uma paquerinha lá, é verdade? Como é que é? Conta essa história, se deu bem lá. Um passarinho verde me contou que foi uns 10, cara, é verdade? Não, brincadeira, sacanagem. Deixa ele escutar isso. Vai cair pra trás. Não. O passarinho verde contou que foi um só. Não, então, acabei conhecendo o Michael, né? O Michael, a gente se conheceu numa rede de relacionamento, né? No aplicativo que eles têm lá, a gente não tem aqui. O nome é Hinge. E aí a gente... E lá é comum, né? Nossa, é muito comum. A procura de relacionamento por aplicativo, né? Sim, eu acho que depois da pandemia acabou ficando comum em vários lugares, né? Ficou mais forte. Né? Eu acho que antes já tinha um certo preconceito, né, com os aplicativos, porque falava assim, meio superficial e tudo mais. Sim. Mas depois da pandemia, mas né, quando você entrou lá no no aplicativo, é lógico, você bota o seu perfil, você fala o seu perfil, tudo. Sim. Não dava um medinho, não? Dava, não, com certeza. Tanto que quando eu marquei de sair com ele, eu tinha uma amiga brasileira lá, né? E aí eu mandei a minha localização pra ela. Eu falei assim, eu tô indo pra lá e eu vou ficar lá nesse lugar. Se eu sumir desse lugar aqui, né, você chama a polícia. Fica a dica, viu, gente? Que não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, você que usa, a gente já teve um caso aí aqui na nossa cidade, que foi o Pit Pitoca lá, o ator Pit Pitoca teve uma experiência muito, muito negativa. Mas assim, fica a dica, gente, porque a gente não sabe do outro lado, quem tá do outro lado. E a gente sabe que tem gente que se aproveita realmente, Sim. né? A gente sabe que tem pessoas com boas intenções, mas também vai ter pessoas com más intenções, Como né? tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Mas é lógico, você entrou no aplicativo. Foi o primeiro ou não? Então, aí foi engraçado. Assim, você, tipo assim, olhou o perfil assim, esse. Não, foi engraçado porque, assim, realmente eu tinha conhecido um cara antes dele e ele era brasileiro. Sim. E ele era muito gente boa, nossa, ele era carioca. Ele era muito gente boa, só que assim, não rolou. Eu acabei não criando sentimento por ele e tal. E ele super entendeu, né? Quando eu contei pra ele que eu não queria seguir com aquilo, ele foi super educado. E gente boa. A gente foi assim, a gente encerrou de uma forma muito legal. A gente até continuou se falando depois disso, como amigos, né? Então, e aí o que aconteceu? No mesmo dia que eu falei pra ele que eu não queria mais, eu instalei o aplicativo de novo. E aí eu dei o match, né, que chama, com o Michael. E aí na mesma hora eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui? Acabei de sair de um relacionamento, né? Por que eu vou querer me enfiar em outro? E aí o aplicativo, ele tem a opção de você pausar, né? Você pode pausar seu lá perfil, é isso? O seu perfil, daí as pessoas não vão ter acesso mais. Vai ter acesso mais. E aí eu pausei, e aí ficou só lá a carinha do Michael, né, pra mim, nas conversas lá, falando que eu tinha dado match com ele. E aí ele me chamou pra conversar. E aí desenrolou, né? A gente começou a conversar e aí a gente viu que a gente tinha gostos muito similares. Ele é muito nerd, né? E eu também gosto muito dessas coisas nerds. A gente tinha muito assunto pra falar e ele sabia que eu era brasileira, né? Ele viu lá no meu perfil que eu era de Taubaté, São Paulo, Brasil, né?
E aí tinha... Olha onde uma menina de Taubaté foi parar. Pois é. Longe, viu? Eu acho que em milhas, eu sei que é 6.400 milhas. Daqui lá. Agora não me peço pra converter, porque, gente, eu não consigo ficar fazendo essas conversões, difícil, não. Mas daí, e o Mike? Então, e aí a gente começou a conversar, e aí as coisas lá são mais devagar, né, gente? O brasileiro é fogoso, o brasileiro aqui é tudo rápido, e as coisas lá é mais devagar. Então ele pediu, né, ele falou assim, vamos sair, vamos se conhecer pessoalmente, ver como que a gente vai sair. E aí ele marcou um piquenique, me chamou pra ir num piquenique, que eu nunca vi isso aqui no Brasil, quem que chama pra ir no piquenique? Muito, muito difícil isso aí. O máximo é ir no barzinho aqui, né, pra tomar uma cerveja e pronto. Mas enfim, ele me chamou para um piquenique, e aí eu fui com ele e ele levou um jogo. E aí esse jogo, eu acho que assim, deveria ser de lei as pessoas terem esse jogo no primeiro encontro. Sim. Porque assim, são várias perguntas legais que ajudam você a conhecer a outra pessoa, né? E aí a gente, nossa... Interage mesmo. Sim, a gente interage, né? A gente não ficou sem assuntos, né, nem um segundo. Então foi muito legal, a gente foi jogando, foi se conhecendo e tal. E assim, o tempo passou super rápido, a gente se deu super bem. E aí eu lembro que, né, depois de muito tempo, ele me contou assim que meu sotaque era muito forte. E aí ele falou assim, nossa, eu vou ter que prestar muita atenção nessa menina pra eu conseguir realmente entender ela, né? E aí ele tava muito nervoso, ele ia no banheiro toda hora pra fazer xixi. Olha só. Aí ele falou que ele ia lá no banheiro, ele olhava pro espelho e falava assim, vai lá, você é homem, você consegue conversar com ela. E foi tudo bem, então daí depois desse primeiro encontro a gente, né, continuou conversando muito, a gente ainda começou a descobrir mais coisas legais, né, que um gostava no outro, e a gente acabou, aí ele, um mês depois, ele me pediu em namoro, né. Olha só. E aí um mês depois Isso aí, nesse um mês, vocês só estavam ali... A gente tava só se conhecendo, a gente, tanto assim, nenhum beijo rolou no primeiro encontro, pra vocês terem noção. Ele me deu um beijo no rosto e ele me pediu desculpas por esse beijo no rosto. Ele falou assim, nossa, desculpa que eu fui meio impulsiva ali, te dei um beijo no rosto. E eu tava... porque eles têm essa tradição ali, pra eles serem muito educados, né? Sim, eles são muito respeitadores, assim, né? Que nem aqui no Brasil, né? Você sai na rua, a gente sente os olhos, assim, né, dos caras na gente o tempo inteiro. Lá não tem isso, não tem, lá tem um respeito bacana. Eles eu admiro muito isso, na verdade. E depois de um mês, então... Depois de um mês ele me pediu namoro, Você aceitou? Aceitei, não tinha como, né? Faz quanto tempo já? Vai fazer 6 meses agora, em outubro. 6 meses que a gente tá junto. Querendo ou não, parece que é um pouco, né, cedo, né? Tá ali bem, bem fresco ainda. E ele mora em São Francisco também? Não, ele mora em Salinas, que é próximo de Big Sur. Big Sur é um ponto bem assim... Seria uma cidade vizinha? É bem turístico ali também. Tem uma ponte lá que é bem famosa também. E aí ele tem que dirigir 1 hora todo final de semana pra ir buscar, né? Pra gente poder ficar juntos. Olha o que é o amor. O amor não faz. Aceite menos que isso, viu, gente? Não aceite menos. Eu achei que quando você vinha pra cá, eu achei que ele ia vir. Quem me eu ia dera. botar ele, eu ia colocar ele no general. Você ia botar ele no general também. Eu ia também. traduzindo ali. Você ia lá atrás, ele aqui, a gente ia tentar fazer até um dub aí, fazer um bate-papo duplo aí, legal, né? Ia ser bacana, ali, pensou? Você aqui, lá atrás e ele aqui do lado e depois invertia e tal. Seria legal. Quem sabe no futuro? Quem sabe? A gente planeja, né? Com certeza. Ele quer conhecer meus pais, né? Quer conhecer toda a minha família. Sim. Pode ser que não vai acontecer esse ano que vem, mas quem sabe? Quem sabe? Vamos ver. Bom, para finalizar, Ari, o que você pode estar dando de dicas aí para as meninas? Porque hoje você está lá, você já tem o seu trabalho lá, esse trabalho de au pair, né? Daqui menos de 10 dias você já está voltando para lá. E o que você pode estar dando de dicas para as meninas que estão aí? A partir de que idade que já pode estar? A partir de 18 anos. A partir de 18 anos, dos 18 até os 26, então... Você pode ir? Você pode ir lá. Sim. O que você dá de dicas para essas meninas procurar se informar para ir com o au pair como você fez? Eu acho que o primeiro de tudo é focar no inglês, porque você não pode ir com inglês assim básico.
Se você souber falar assim, só oi, bom dia e boa noite, né? Esquece. Que é o básico, esquece, porque você tá indo lá para cuidar de crianças. E você vai participar da rotina deles praticamente o dia inteiro. Então, assim, se acontecer algo muito grave, né? Se você estiver dirigindo, por exemplo, e acontece de algum carro bater no seu, você vai ter que ter o inglês para pelo menos ligar para o 190, né? Que é o serviço de emergência deles. 91. 191, é. 91. O 90 é aqui. 190 é aqui. Não, peraí, é 911, é 91. Tá vendo? Passando a informação errada. Então, assim, você tem que ter o inglês pelo menos para você saber, né, se virar nessas horas de emergência. E assim, você... É que nem eu, gente. Eu não fui para uma escola de inglês. Eu aprendi sozinha, sabe? Assistir as coisas com a língua original te ajuda muito a treinar, né? A escuta. Então, assim, você escuta tanto aquilo, tanto o inglês, que aí você acaba assimilando as palavras, né? Então depende muito da pessoa também querer muito, sim, né? Ela tem que, primeiramente, ela tem que querer, né? Falar inglês. Sim. Né? E segundo, que ela também tem que ter uma dedicação ali também pra... Sim, você tem que se dedicar. Assim, eu acho que tem que ser todo dia, gente, porque você esquece. Se você não dedicar pelo menos ali 30 minutos do seu dia pra treinar, você vai acabar esquecendo. Então, assim, é que nem dirigir, você tem que praticar, né? Praticar quanto mais você dirigir, mais você vai ser melhor aqui, né? Como motorista. Então, você tem que praticar todos os dias. E você tem que achar também, eu tô aqui dando a dica, né, de assistir filme ou seriados legendados, mas é para cada pessoa diferente. Tem gente que é mais fácil assim, tem gente que vai preferir ir realmente para uma escola, né? Tem gente que nem eu tenho primas que aprenderam com música, porque elas sempre gostaram muito de músicas internacionais. Então elas ficavam traduzindo as músicas, né? Ficavam escrevendo as músicas e aí vão... Isso estimula a você aprender o inglês. Exatamente. Então, assim, o primeiro de tudo é que você vá com o inglês pelo menos intermediário. O básico, tem muitas meninas que tentam ir com o básico e às vezes até conseguem, porque elas tentam meio que fazer umas respostas aí ensaiadas, né, pela agência. Sim. Mas quando você chegar lá, vai ser um perreio danado. Então, porque lá você é a vida real, né? Daí quando no dia a dia que você vai ver como o bicho vai pegar, né? Então, eu aconselho você aí com o inglês intermediário, você focar nisso, né? Que lá também, a hora que você tem o inglês básico lá e tá conseguindo conversar com as pessoas lá, daí o seu inglês também vai dar aquele bom também. Exatamente. Né? Vai te dar um... né? Aí, ó. Um fusca aqui, gente. E procurar uma agência já também, né? Que eu acho que é fundamental também para ti. Acho que até para quem não sabe nada, eu acho que pode te auxiliar também em questão de documentação, sim. isso aí é fundamental também, né? Sim, na verdade, além da agência, eu também contratei uma consultoria na época, porque depois que passa, né, a questão das entrevistas, que a família te escolhe, quando você vai tirar o visto, né, lá no consulado, é uma papelada danada para você preencher e qualquer coisinha que você coloque errado, uma vírgula que você coloque errado, o consulado pode negar seu visto. Então, para ter certeza que eu ia fazer tudo certinho, eu contratei essa consultoria. Não é caro, eu paguei acho que R$150. Sim. É só para preencher esse documento mesmo. Tem au pair que preenche. Aqui em Taubaté mesmo ou não? Essa moça, eu acho que ela era de São Paulo, não era daqui. Tá. Eu sei que tem aqui, mas eu contratei, era online, sabe? Eu nem cheguei a conhecer a pessoa. Bom, resumindo, você tem que procurar uma agência bacana, uma pessoa que faça uma assessoria bacana, né? De preferência que já tenha o hábito de estar sempre fazendo, né? Para você não ter nenhum problema. Isso. Algum adendo a mais? Não, então, e além desse inglês, é muito importante que você conheça bem o programa do au pair, porque você vai ter os seus requisitos e as famílias vão ter os requisitos dela. Então, assim, tem uma comunidade enorme de au pair no Facebook. Então, participe dessas comunidades, vê o que as au pairs que já estão lá têm a falar, porque eu sei que os seus requisitos vão ser importantes. Se você abrir mão deles na hora de escolher uma família, o seu tempo lá vai ser mais difícil. Então, assim, se apegue a eles. E outra, não tenha medo. O último conselho que eu dou é isso, não tenha medo, né? Eu tava lá toda medrosa, achando que o meu inglês não ia dar conta, né? E cheguei lá... mas não. Você
deu tudo certo. Quando você chega lá, você vai ter que se forçar a falar, você vai, né, treinar todos os dias. Então, isso daí eu acho que é o menor dos problemas, gente. Legal. Bom, gente, tá dando aí quase 40 e poucos minutos de vídeo, 40 minutos de vídeo, bate-papo muito bacana. Eu tô muito feliz ela tá aqui no General. Ela tá nos dias corridos, a gente pegou um tempinho dela aí, né, pra gente fazer esse bate-papo aí pra você. Deu tempo. Né? Eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais redes sociais dela, sim. Instagram, Facebook dela aqui. E quem sabe ela te dá uma dica pra você aí, né? Ela provavelmente, se você perguntar pra ela lá no... Pode me chamar, pode gente, chamar, com certeza. Darei dica aí. Eu vou deixar todas essas informações aí aqui na descrição. E é claro, gente, curte, compartilha, divulgue com seus amigos aí, que isso aqui é gente boa pra caramba. Obrigada, tio. E é isso. Gente, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. E até a próxima. Valeu. Tchau.